Olá, como é o dimensionamento da armadura em uma estaca? Claro, nós temos a NBR 1022, que dá uma armadura mínima na estaca. Significa que eu vou usar essa armadura aqui na minha estaca? Não. Significa que eu tenho que usar, no mínimo, essa armadura. Ok? Então, sabendo isso aqui, já deixei preparado uma mini planilha aqui com cada tipo de estaca, o comprimento mínimo da armadura e a tensão admissível. Ok? Bom, sabendo isso então, vamos dar uma olhada nessa estaca que eu dimensionei. É uma estaca de diâmetro 40. Estaca de diâmetro 40, ela resiste no máximo 32 toneladas de compressão. Ok? Sabendo isso então, é uma estaca escavada, vamos voltar para cá. Aqui eu vou selecionar, a primeira coisa que eu vou selecionar, até selecionar aqui, ó, tipo de estaca. Tá? Então a primeira coisa que eu vou selecionar aqui é o tipo de estaca, porque eu posso ter vários tipos. Então dados, validação de dados, lista, correto? Lista aqui, eu quero selecionar uma lista dessas opções aqui. Nesse caso, a gente sabe que é uma estaca escavada como normal, estaca escavada sem fluido. Ok? Tendo isso aqui também, eu já posso calcular comprimento mínimo. Comprimento mínimo é igual a procurar esse tipo de estaca aqui, nessa tabela aqui, coluna de número 2 e valor exato. Esse é o primeiro caso. Próximo, tensão ou carga. Agora eu posso começar a calcular já vários fatores. Por exemplo, capacidade não armada. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é na capacidade da minha estaca, mesmo sem armada, porque eu não preciso que ela esteja armada para resistir alguma coisa, deixar a minha capacidade armada, ok? Mas eu vou colocar aqui, além disso, vou colocar NK ou N, mas que a gente possa colocar majorado, M e V, né? Nossas siglas básicas que significa força axial, momento e força cortante, correto? Bom, primeira coisa, capacidade não armada da minha estaca. Nosso N é muito simples. Nosso N é o seguinte: o nosso N é igual a, tem que colocar atenção de si, igual procurar, né? Posso procurar aqui esse tipo de estaca nessa tabela aqui, na coluna 3 e valor exato. E para isso tem que ter outra coisa, que é qual? É o diâmetro da estaca. Diâmetro da estaca. Nesse caso, a gente está trabalhando com a estaca de 40 centímetros, né? Mesma coisa que a gente usou aqui na planilha de estacas 40. Então, 40 centímetros. Nosso N vai ser esse valor aqui, dividido por 100, para a gente ter em tonelada força por centímetro quadrado, multiplicado pelo diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Ok? Então, nesse caso, nós temos que essa estaca não armada, ela resiste uma carga de 62,8 tonelada força, correto? Isso, o N eu não especifiquei, mas se eu especificar sendo ND, sendo MD e sendo VD, eu posso pegar esse valor aqui e multiplicar por 1,4, porque isso aqui é admissível. Então eu posso multiplicar por 1,4 para chegar na tensão limite, né? 88 toneladas de ND. É uma carga bem considerável para uma estaca. O que mais que a gente tem? Nosso MD. Nosso MD, o cálculo é bem simples, mas para isso a gente tem que saber o quê? Temos que saber o nosso ND aplicado. Tá, não é esse aqui, 88 toneladas? Não. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Que uma estaca, quanto mais comprimida ela está, maior a resistência do trator. Mas para isso não basta ela resistir à compressão, ela tem que estar realmente comprimida. Então, modelando a estaca, a gente vai ter o quê? Peguei uma modelagem aqui. Nessa modelagem tem o quê? Primeira coisa, quando eu vou modelar uma estaca, eu vou ter várias hipóteses. Eu vou ter peso próprio mais sobrecarga, peso próprio mais sobrecarga mais vento, peso próprio mais sobrecarga mais vento no sentido, então tem várias hipóteses. Nesse caso, a gente vai dar uma olhada primeiro na hipótese de peso próprio mais sobrecarga mais vento, sendo o vento a situação crítica, os esforços majorados. Nesse caso, tem o que aqui? Eu tenho basicamente, pegando a hipótese de 1,4 peso próprio, eu tenho uma carga axial na minha estaca, a carga axial mínima, ok? Quando com a estaca, carga axial mínima de, no topo, 18,02 toneladas de força. Então, eu vou vir aqui e colocar em D aplicado, é 18,02 toneladas de força. E agora eu consigo calcular. Meu momento fletor resistido sem armar minha estaca é nosso ND realmente aplicado, não total, multiplicado pelo diâmetro da estaca em metros, dividido por 8. Ok? No último vídeo eu até mostrei por que essa derivação, mas basicamente essa estaca sem armadura nenhuma resiste 0,901 tonelada força metro. Ok? E por final a gente tem nosso VD.
D, nossa capacidade da estaca de resistir força cortante. Estacas, elas tendem a ter uma área bem considerável. Ok? Então, dificilmente vai ser um problema a nossa força cortante, mas a gente vai dimensionar, porque no muro de arrimo, uma coisa assim, principalmente em muros de arrimo que é usado duas estacas pequenas, isso pode ser um problema. Então, nossa área é isso aqui ao quadrado vezes π sobre 400, ok? Sobre 4, sobre 4 que pertence em centímetros mesmo, centímetros quadrados, é uma área bem considerável, mas o que eu tenho que calcular aqui é o seguinte, primeira coisa, eu vou colocar aqui a nossa barra ou armadura utilizada. Né? Então, armadura utilizada, vamos imaginar que nessa estaca, sabendo que, se eu for pegar a planilha aqui, se eu for trabalhar com barra de 10 mm, eu preciso no mínimo 8 barras. Se eu for trabalhar com barras de 12,5, para manter o 0,5%, que é o mínimo normativo, eu teria que trabalhar com 6 barras. Nesse caso, vamos imaginar que eu vou trabalhar com uma barra de 10 mm, ok? E eu vou utilizar no total, então, quantia de barras utilizadas, né? Quantia de barras vai ser igual a 8 barras, ok? Bom, sabendo isso então, vou colocar quantia, ou AS, que a gente tem na prática, é o quê? Que é o diâmetro ao quadrado, vezes π, dividido por 400, porque agora eu quero converter milímetros, estou deixando em centímetros, eu quero converter de milímetros para centímetros, né? E multiplico isso aqui pela quantidade de barras. Nesse caso, nós temos uma área de aço de 6,28 centímetros quadrados, ok? Sabendo que isso aqui eu tenho AS sobre AC igual a, basicamente, AS dividido por AC, que tem, normativamente falando, no mínimo aí 0,5%. Nesse caso, realmente ficou em 0,5%, sem problemas. Sabendo isso aqui, eu tenho que deixar um anúncio aqui, né? Então, igual, se a parênteses, isso aqui for menor do que 0,5%, eu quero o quê? Eu quero que ele me avise. Ó, falta a armadura inferior ao mínimo. Inferior ao mínimo. Caso contrário, eu não quero que responda nada. Beleza. Então, nesse caso, sem problemas. Se eu tivesse colocado 7 barras apenas, opa, armadura inferior ao mínimo. Ok? Eu não quero que tenha menos que o mínimo. Eu preciso pelo menos o mínimo. Ok? Sabendo isso, então, agora a gente vai calcular. Tendo, posso colocar o comprimento também, é quase que padrão 5 centímetros, mas varia, comprimento de 5 centímetros nesse caso. Vamos calcular o nosso D. O nosso D, então, ele é igual a diâmetro da estaca menos os 5 centímetros. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Faltou um detalhezinho por enquanto, que é diâmetro do estribo, né? Diâmetro do estribo, que vai ser igual, nesse caso, vamos imaginar que seja 5 milímetros. Estribo padrão aí para amarrar barras de até 16 milímetros tranquilamente. Ok? Então, 5 milímetros aqui, menos, então eu pegar esse aqui, menos o diâmetro do estribo sobre 10. Menos o diâmetro da minha armadura longitudinal sobre 20. Então, esse vai ser se eu pensar que a barra está bem no ponto ideal, então está circular aqui, tem uma barra bem embaixo, até chegar no topo da minha estaca, da parte mais comprimida da estaca, eu tenho 34 centímetros. Imaginando que eu tenho uma barra bem na parte mais comprimida. Tem realmente uma barra na parte mais comprimida? Não sei, a gente tem risco de não ter. Então, quando a gente faz para saber isso aqui, a gente vai multiplicar isso aqui por... Pegamos aqui então agora, o cosseno de radianos, ok? De 360 graus, porque nossa estaca tem 360, dividido por 2, porque a gente vai pegar o meio termo, ponto crítico, dividido pela quantidade de barras, ok? Isso aqui, a gente vai fechar parênteses, Então, na prática, eu pensava que eu tinha 34 centímetros, na prática, com 8 barras, eu tenho 31,4. Porque pode acontecer de eu tenho 2 barras aqui, né? A estaca está aqui, e eu estou sofrendo um manutador no plano onde nenhuma está bem na ponta, mas as duas estão próximas. Geralmente, quando tenho várias barras, isso não é um problema. Se eu tivesse só 6 barras, por exemplo, tivesse 31,4, eu teria 29,4. Se eu tivesse 4 barras, eu teria 24,4. Então começa a ser muito pouco aço. Entendido isso aqui? Agora, tendo esse D aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular, basicamente, isso é uma simples função que vai fazer tranquilamente, porque o VD não é uma carga crítica. Vamos calcular o nosso VRD1. Nosso VRD1 é a resistência da nossa estaca à força cortante. Para calcular cortante, a primeira coisa que eu vou calcular é o nosso tal RD. Vou colocar um T, mas é um tal RD. Nosso tal RD é o que? É a resistência do concreto ao cisalhamento. Ele é igual a 0,0375, tá? Isso é o coeficiente da fórmula, multiplicado por o nosso FCK, que eu não coloquei aqui ainda, mas vou colocar agora, peraí. Vou colocar aqui um zero aqui por enquanto. FCK
que é, nesse caso, vamos imaginar que seja 15 MPa, né, o padrão aí para estacas, multiplicado pelo FCK, elevado na 2/3. Divido isso aqui por 100 para ter o valor em tonelada-força por centímetro quadrado. É um valor baixo, mas eu tenho um volume muito considerável de estacas. Próxima questão, eu poderia multiplicar pelo meu P. Só que o P não existe, porque eu vou estar sem armadura, eu estou colocando sem armadura. E por final eu poderia multiplicar pelo K, mas também não existe K. Sabendo isso, então, como a gente calcularia isso aqui? Basicamente, nosso VD vai ser igual a nosso TRD multiplicado pelo nosso D, multiplicado pela largura média da nossa estaca, ok? Ah, mas eu não sei qual é a largura média. Muito fácil, então vai fazer como? Você vai multiplicar esse D aqui pela largura da estaca, que vai ser essa aqui, multiplicado por π sobre 4, porque na prática a estaca ela vai perder, conforme ela vai subindo, ela vai ganhando área, mas depois ela perde, então dividido por 4. Isso vai me dar um VD de 2,25 toneladas sem nenhuma armadura. Okay? Então, se eu tenho uma cortância de até 2,25 toneladas, eu nem preciso de armadura. Só pego 618, calculo aqui e eu vejo que isso aqui já é suficiente. Ok? Bom, o que mais que a gente precisa saber agora? Agora a gente tem que calcular a estaca armada. Como a gente vai calcular isso? Basicamente, nosso ND armado vai ser os mesmos 88 toneladas, mas como a gente está calculando uma estrutura confinada, a gente pode só basicamente somar a área de aço. A área de aço multiplicado por 5 dividido por 1,15, ok? Isso vai ser minha capacidade da estaca armada. Nesse caso, por ter armado minha estaca, a minha resistência limite vai para 115,3 toneladas. Nosso momento fletor agora. Bom, para calcular o momento fletor, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a área de aço, porém, como a gente tem uma área circular, eu não vou ter toda a área de aço aproveitada. A gente vai ter como base 1/3 da área de aço, tá? Vai variar pela quantidade de barras, mas 6 barras ou mais sempre vai ser próximo de 1/3 da área de aço e multiplicar pelo nosso D, a gente ter o momento fletor resistido, ok? Então, qual que seria a nossa primeira coisa que eu vou calcular? É tração resistida, tração resistida, que vai ser igual a área de aço dividido por 3, né, que vou usar 1/3 aproximadamente, multiplicado por 5 dividido por 1,15. Então eu tenho, na prática, 9. Então o aço que eu coloquei ali vai resistir 9,11 tonelada força, ok? E para calcular o equivalente, eu tenho que ter área de concreto equivalente. Para calcular o concreto equivalente, uma coisa que faltou, mas é rápido calcular, nosso FCD, nossa resistência do concreto à compressão. Não seria o sigma CD? Não, nesse caso a gente pode usar o F, porque é uma carga a curto prazo. Bom, nosso FCD é basicamente o FCK dividido por 1,4 e dividido por 100. Então, nosso concreto tem uma resistência de 0,107 tonelada força por centímetro quadrado, ok? Nossa área de concreto equivalente vai ser basicamente a tração dividido pelo nosso FCD, que nesse caso vai dar aí em torno de 85 centímetros quadrados, correto? Centímetros quadrados. E aqui a gente entra na questão, quanto de D isso vai ser gastado? Gasto, né? Aproximadamente, isso aqui vai ser o valor estimado, mas um X vai ser basicamente igual a o nosso D menos nossa área de concreto dividido pelo nosso D dividido por 0,9. Tá? Isso aqui é um estimativo da norma. Que vai dar o quê? Vai dar basicamente 28,4 centímetros. Ok? Então, isso aqui, faltou uma coisa que eu divido por 2. Tá? Então, na prática, 29,9 centímetros. E, consequentemente, nosso momento fletor, nossa estaca armada, vai ser o momento fletor que eu já tinha, mais essa carga aqui de 9 toneladas, multiplicado pelo nosso 29,9, dividido por 100 para estar convertendo tonelada força metro, e dividido por 1,4 para ter o nosso M, na verdade já dá MD, então aqui só dividido por 100 vai me dar uma resistência de 3,62 tonelada força metro, ou seja, armando minha estaca, eu tenho um ganho considerável na resistência da estaca. E por final, nós temos o nosso VD, nossa resistência do concreto agora armado, que vai dar uma resistência muito maior. Primeira parte é calcular o nosso VC. Nosso VC é a resistência do concreto a cisalhamento quando armado com estribos, na tração ainda, mas armado com estribos. Nesse caso, ele vai ser igual a 0,6 multiplicado pelo nosso FCTD. Nosso FCTD ele é igual a
0,21 multiplicado pelo nosso FCK elevado na 2/3, correto? Dividido por 100 e dividido por 1,4. Esse seria o nosso VC já minorado. Espera aí, faltou uma coisa. Ah, não, FCK não. Nosso 15 aqui, né? Não vou... Se eu não minorar, porque eu estou calculando tudo em D, ok, então eu tenho o nosso VC 0,007. Que é eu fazer o quê? Para me calcular realmente a capacidade de carga, eu vou pegar a mesma fórmula que eu estava usando no TRD aqui, que é no H6, e vou copiar essa fórmula inteira e jogar aqui também no nosso VC, multiplicado aqui pelo nosso VC. Então, só mudando isso aqui, acontece o quê? Que ao invés de ter 2 toneladas, eu vou para 7,5 toneladas de força, que já dá um ganho considerável. O que mais que eu tenho depois disso? Depois disso, eu tenho meu VSW. Meu VSW é a resistência que eu tenho por armar com estribos. Então, isso aqui já me deu uma resistência considerável. Eu coloquei estribos e vai aumentar mais ainda. Então, vou colocar aqui o espaçamento. Então, espaçamento, eu vou determinar isso, eu vou saber se resiste ou não. Nesse caso, vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma barra de 10 mm, espaçamento de 12 centímetros, ok? Bom, para calcular o VSW, a fórmula é simples, é basicamente, eu vou pegar meu D e dividir pelo meu espaçamento, e vai me dar uma quantidade de estribos que eu tenho. Multiplico isso aqui por 2, porque eu tenho 2 pernas de estribo, e multiplico isso aqui pelo diâmetro ao quadrado, vezes π dividido por 400, e eu tenho a resistência total da minha estrutura. Só que eu tenho que multiplicar isso aqui por 0,9, porque o meu estribo nunca vai ficar perfeito, um vai ficar com 3, outro vai ficar com 11. Então, essa é a primeira questão. A gente usa o 0,9, ok? E a outra questão que eu tenho que utilizar é que nossa resistência do aço vai ser sempre 5. Mesmo sendo 60, eu continuo utilizando 5, ok? E isso é uma questão também normativa. Tá? A gente vai pegar essa fórmula aqui, essa fórmula do VSW, essa fórmula aqui, que é o nosso principal, e, como a gente vai colocar o estribo na horizontal, essa vai ser a minha resistência final do aço, que vai me dar 4 toneladas. Então, minha capacidade armada ao cisalhamento é igual a nosso VC mais o nosso VSW. Entendido isso aqui? Então, agora, como que eu determino qual vai ser a profundidade da minha estaca? Primeira coisa que eu vou fazer, voltar para cá. Voltando para cá, eu tenho o quê? Eu tenho aqui minha hipótese da estaca, onde eu tenho o quê? Eu tenho minha estaca aqui, vou dar uma olhada nos momentos dessa estaca. Então, essa estaca tem um momento fator. Lembrando que ela resiste até 0,9. Ela vai chegar a 0,9 só aqui embaixo. Então, eu vou ter que armar essa estaca. Nesse caso, tem 6 metros. Apesar de ser uma armadura mínima, para essa hipótese de vento 1, já vai ser necessário em torno de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, quase 5 metros de armadura. Por quê? Porque ela não tem uma capacidade de resistir momento fator considerável sem armadura. Ok, tá. E a cortante? Bom, a nossa cortante está aqui. Nossa cortante começa em 1,68 e ela vai chegar até a base até menos 1,188. Mas eu sei que a minha estaca resiste 2,25 na cortante. Então, eu posso só armar o mínimo, ou seja, os primeiros 2 metros com estaca, e depois eu posso deixar sem armadura, sem estribos. Eu posso colocar as barras, só as barras, né? Coloco um estribo de amarração apenas para evitar ela sair do comprimento, mas tirando isso, nem preciso de estribos, ok? Próxima situação que eu tenho agora, que eu tenho um momento fator máximo resistido 3,62. E acontece o que aqui? Acontece que o momento fator máximo nessa estaca chega a 4,664. Então eu não posso colocar só, vou colocar armadura mínima. Ok, você pode colocar, mas nesse caso não vai ser suficiente, eu tenho que aumentar. Então eu tenho que chegar a 4,664. Quem sabe se trocar para barras de 12,5. Mais que 5 toneladas. Daí eu posso, quem sabe, trocar para 7 barras, 4,44. Então, tem que trabalhar com 8 barras, 12,5. É uma armadura maior? É. Mas nesse caso, como eu tenho um momento fator considerável, eu preciso dela. Nesse caso, eu resisto 5, eu tenho 4,66, então está ok. Claro, tem outras hipóteses. Tem que dar uma olhada na hipótese do vento 2 agora. Bom, a hipótese do vento 2, se eu for dar uma olhada nela aqui agora, vai acontecer o quê? Que eu tenho esforços diferentes. Meu momento fator chegou a 4,76. O que está dentro ainda, eu resisto 5. O que mais que eu tenho? Bom, dá uma olhada voltando para cá, dá uma olhada na cortante, ver se está tudo abaixo de 2 toneladas. E nesse caso, está tudo abaixo de 2 toneladas, sem problemas, não tem uma cortante elevada. O que mais que eu tenho que analisar também, a outra situação é, sabendo que nesse caso a carga axial é um pouquinho diferente, na verdade a axial aqui ficou 18,02 ainda, então o momento fator é igual. Na prática eu poderia ter uma pequena diferença, mas nesse caso aqui está igual ainda. O que mais que a gente tem que calcular?
Por final, a gente teria que calcular isso aqui na hipótese crítica de sobrecarga. Na hipótese crítica de sobrecarga, que seria o peso próprio majorado, mais sobrecarga majorada, mais o vento não majorado, né, o vento com uma minoração, a carga iria para 20,592. Que parece uma carga maior. Essa carga, por ser maior, vai acontecer o quê? Que ela vai me dar uma resistência ao momento flutor maior. Então, se a hipótese crítica for sobrecarga, minha estaca ganha resistência ao momento flutor. Vai até 1,03. Porém, o que acontece aqui também? Que o momento fletor na minha estaca vai ser menor nessa hipótese. Então, a hipótese crítica tende a ser com vento. A hipótese crítica não tende a ser com a sobrecarga. Dificilmente ser sobrecarga. Provavelmente vai ser vento a hipótese crítica, porque a carga é menor, consequentemente eu não vou ter uma flexo-compressão tão eficiente e também eu vou ter momentos fletores maiores. Mesmo eu tendo um coeficiente de reação maior na hipótese da minha estaca estar só por carga de vento, porque a carga de vento eu posso majorar a resistência do solo até 30%, ainda assim eu tenho o problema que a minha estaca ela não tem a capacidade de resistir tanto, ok? Uma outra questão que a gente tem, se for pegar a NBR 6122, é que como a gente está falando de cargas de vento, que são cargas que não vão ser aplicadas permanentemente na estrutura, além de a gente poder majorar em 30% a tensão admissível, a gente pode aumentar a resistência da estrutura, a resistência de projeto. A gente pode majorar em 10%. Isso significa o quê? Significa que eu não posso só aplicar essas cargas. Não, porque vou colocar aqui vento ou sobrecarga. Tá? Então tem hipótese de vento ou sobrecarga. Então eu tenho um coeficiente de resistência aqui. Que vai ser o quê? Vai ser igual a 1,1 para vento e 1 para sobrecarga normal. Ok? Então vou deixar isso aqui como zero, deixar centrado isso aqui, deixar como só Arial Narrow, mas ajeitar isso aqui para Arial Narrow. Ok? Por que isso é importante? Porque basicamente todos esses esforços eu vou multiplicar pelo coeficiente de resistência. Então, nesse caso, só vou gerar um dados, né? Tipo de carga crítica, né? Crítica, ou carga crítica, né? Carga crítica vai ser igual, tem duas hipóteses, dados, validação de dados, eu quero uma lista, e eu quero nessa lista duas opções, vento ou sobrecarga, ok? Aceitamos aqui. Vou colocar aqui como agora, só escolher duas opções, né? Que nesse caso que seja vento. Então, nosso coeficiente de resistência vai ser igual a procurar essa hipótese de vento aqui, nessa tabela aqui, eu quero coluna 2 e eu quero o valor exato. Por que isso é importante? Porque agora todos esses esforços aqui eu vou poder multiplicá-lo pelo meu coeficiente de resistência, ok? Então, todos os meus esforços vão aumentar proporcionalmente aqui. Multiplicar pelo coeficiente de resistência, meu H3 já está multiplicado, vou multiplicar também pelo coeficiente de resistência aqui também, que posso multiplicar tranquilamente em 10%. Aqui também, mesma coisa, eu vou multiplicar em 10%, ok? Meu MD eu também vou multiplicar em 10% quando a carga de vento, e meu VD também. Meu VD eu também vou multiplicar por 10%. E esse aqui também eu vou multiplicar por 10%. Quando a hipótese de vento. Isso muda alguma coisa? Muda. Por quê? Porque agora meu momento foi para 5,66. E lembrando, né, que a minha hipótese crítica era com a hipótese de 1,4 sobrecarga mais 101, que chegando a 4,664. Ou com vento 2, chegando a 4,76. Então, 4,76 é hipótese crítica. Consequentemente, se eu colocar 7 barras, desde que seja superior a 4,76, tá ok. Eu poderia ter colocado 7 barras, por causa da majoração de 10%. Poderia ter colocado 6? Não, 6 não passa. Mas eu poderia, alternativamente, ter colocado barras de 10 e colocado 8 barras. Não seria suficiente, quem sabe 9 barras ou 10 barras. Então, eu poderia estar com 10 barras, 10 milímetros ou 7 barras de 12,5. Qualquer um dos dois casos, eu poderia utilizar essa armadura tranquilamente na minha estaca. Beleza? Entendido isso? Então, seria isso. Até a próxima.